grandemente, falando à nossa mente, ao nosso coração, que possamos entender, né, quais são os planos de Deus com esse estudo na nossa vida. Né? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de estar junto com as minhas irmãs, te buscando, ó Pai, em espírito, em verdade, buscando a Tua palavra, buscando crescer contigo. Ó Senhor, venha esclarecer a nossa mente e ao nosso coração sobre tudo isso que nós vamos estar falando aqui, estudando. Fala, Senhor, conosco. Venha nos abençoar e usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer. Eu peço isso, crendo na autoridade que há no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Que Deus esteja nos abençoando. Nós estamos estudando, como vocês sabem, o livro de Neemias, né? Neemias. Que a gente já estudou semana passada, né? A gente já estudou eles semana passada. Hoje nós vamos ler o mesmo texto que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 1. É o mesmo texto de semana passada, que é o texto base de hoje. Neemias 1. Nós vamos ler do 1 ao 4, né? Vou dar um tempo para vocês pegarem aí. Quem não pegou sua Bíblia ainda pegar. É Neemias 1, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim o texto: Neemias ora por Jerusalém. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então, lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá... Bom dia, Eliane. E se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus, né? Esse é o texto que a gente está estudando, que é o texto de Neemias. A gente leu... Bom dia, Eliana. A gente leu do versículo 1 ao versículo 4, né? Semana passada, o estudo falava assim, que a gente tinha que aprender a visualizar, né? E a identificar as ruínas que estavam à nossa volta. E como ajudar a reconstruir, né, aquilo que era uma ruína. A gente falou sobre casamento, sobre relacionamento com os filhos, no trabalho e até mesmo na vida espiritual, né, que a gente citou semana passada. E hoje, né, a gente continua estudando. Semana passada era o princípio da realidade, parte 1, e hoje nós estamos estudando o princípio da realidade, parte 2. Na lição anterior, nós falamos a respeito das ruínas à nossa volta. E agora... Bom dia, Albert. Nós estamos lá lendo lemos o texto de Neemias 1, do 1 ao 4. Tá bom? Bom dia. Tá bom. Nós continuamos estudando no princípio da realidade.
Então, na semana passada a gente falou sobre as coisas à nossa volta e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as ruínas que estão dentro de nós, né? Aquilo que está ruindo, não à nossa volta, não nas pessoas à nossa volta, mas muitas vezes ruindo na nossa vida. E essa é uma pergunta, assim, pessoal, para você mesmo responder para você mesmo, né? Quais são as ruínas que precisam ser restauradas dentro de você? O que você acha que ainda precisa de restauração dentro de você? Bom dia, Ilma, né? A gente fica muitas vezes pensando assim, Bom dia para todos. Eu já sirvo ao Senhor Jesus, né? Eu já tenho compromisso com Deus. Deus é o Senhor da minha vida. Tá tudo certo comigo, eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho ruína nenhuma para edificar na minha vida. Essa lição não é para mim. Hoje Jeane vai falar assim só para os outros. Essa lição não é para mim, né? Mas vamos pensar um pouco na vida de Neemias mesmo. Neemias, quando o irmão chegou e foi conversar com ele, e ele perguntou assim, como está lá? Vamos dizer assim, é como quando a gente chega para ver um parente, né? Que a gente não vê há muito tempo, aí a gente começa a citar a família, né? E fulano? E Beltrano? E Cicrano? E aí? Eu imagino assim, Lurdinha quando vai lá em Minas, toda vez que ela vai lá em Minas, ela fica assim, e aquela prima que a gente não vê um tempão, não apareceu ainda, como é que ela tá? E aí um conta uma coisa, outro conta outra coisa, e você sabia que o fulano agora... Mas muitas vezes o que ele tá falando assim, Neemias foi a fundo, né? Quis saber. E sabe o que eu achei mais bonito de Neemias? Que quando ele falaram para ele assim, aconteceu isso, tá lá, tá tudo em ruína, os muros, os portões foram queimados. Ele podia muito bem falar assim, o que eu tenho a ver com isso? Moro bem, porque ele morava no palácio. Porque se ele era o copeiro lá do rei, ele morava no palácio, né? Era um cargo de confiança. Tinha boa alimentação. Porque, vamos dizer, se fosse hoje em dia, ele tinha casa, moradia, internet, né? Que a gente gosta muito da internet para a gente poder falar, né? Tinha casa, moradia, internet. Tinha uma TV grande, né? Devia ter uma TV assim, se fosse... Estamos traduzindo para hoje em dia, né? Se fosse hoje em dia, ele ia ter uma TV assim, de umas 50 polegadas, assim, para ele poder ver, assim, coisa bem direitinho, né? Um telefone ilimitado para poder falar com todo mundo. Então, para que eu vou me meter lá longe com essa história? Mas não. Ele se condoeu, chorou, jejuou e pediu uma orientação. Você viu que coisa linda? Ele chorou pelo outro, porque ele não estava lá. Era o povo dele, era a cidade dele, mas ele não estava mais lá. Mas ele se condoeu. Hoje, quando a gente pensa assim, quais são as ruínas que precisam ser restauradas dentro de mim? Muitas vezes nós ficamos com aquela síndrome de Gabriela, né? Vocês sabem qual é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, quem quiser que goste de mim assim. Vou mudar nada. O outro que mude. Eu não tô acomodada. Mas muitas vezes o jeito que você
incomoda o outro, Incomoda muito. né? E vou dizer uma coisa. Deus sabe até o que a gente faz que Ele poderia nos ajudar a consertar na nossa vida. Mas nós temos um Deus muito educado. O nosso Deus só interfere na sua vida quando você pede. Se você não pedir, Ele não vai interferir. Quem vai deixar de ganhar e de crescer com Deus é você, não é outra pessoa. Porque você tá, vamos dizer assim, abrindo mão de, não quero ter essa experiência, vamos dizer assim, eu não quero ter essa experiência com Deus. Quando eu leio a Bíblia, quando eu faço oração, quando eu confesso a Deus as coisas que eu estou fazendo errado, é um crescimento pessoal meu. Eu que cresço. Não é ninguém à minha volta, sou eu que cresço. Porque a Bíblia... Pode falar, Ilma. Eu já fui muito rabugenta. Eu fui encrenqueira. Eu acho que é porque a minha mãe faleceu e eu fiquei muito responsável pela casa. Eu era mais velha, né? Aí eu era muito rabugenta, muito exigente com os meus irmãos. Depois o Senhor foi me tratando. Eu falava às vezes palavras grosseiras com as pessoas, sabe? Mas o tratamento de Deus foi muito bom. Todo mundo hoje fala, Ilma, como você mudou. Eu talvez fosse muito rígida, porque a minha mãe morreu e eu fiquei no lugar dela, que assim eu considerei, né? Aí eu fui um pouco, era rígida, assim. Mas Deus foi me tratando. Sei. E hoje eu percebo que eu não sou assim. Eu não falo mais grosseiramente com ninguém. Estou sempre graças a Deus. Eu acho, né? A maioria das vezes eu estou de bom humor. Bom dia, Eu não sou uma pessoa mais mal-humorada. Como é que eu vou te falar? Mal-humorada, grosseira, sabe? Eu fui tratada por Deus. Bom dia, Kátia. Porque hoje eu até engulo sapo. Entendeu? Não Entendi. respondo na mesma proporção daquilo que as pessoas me falam. Se fosse um caso de uma ignorância. Eu respondo brandamente. Antigamente, não. Eu respondia no mesmo tom. Antigamente falou aqui, você respondia lá, né? Respondia no mesmo tom. Hoje, não. Hoje eu me acho pacífica até demais. Eu falei, Jesus, só o Senhor mesmo para fazer isso. Porque, né? Mas vamos dizer assim, todo esse mudar na sua vida foi porque você deu oportunidade ao Espírito Santo de Deus para trabalhar. Pois é, porque no fundo eu não gostava de ser assim. Entendeu? Eu não entendo. Gostava. Aí eu deixei, Deus me tratou, entendeu? Fez morada no meu coração e eu fiquei, graças a Deus, eu me acho curada. Amém. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês poderem entender. Talvez vocês conheçam algumas pessoas que servem ao Senhor Jesus, mas continuam, vamos dizer assim, um pouco grossas no falar, né? Um pouco com palavras pesadas e tudo. Elas deixaram de servir a Jesus, ela não tem Jesus no coração, não. Mas é porque tudo é da oportunidade que é dado. O Espírito Santo que habita em nosso coração, assim que a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem e faz o quê? Morada em nosso coração. Não é isso? É. Mas ele é aquela pessoa super educada. Você já viu quando você traz uma visita na sua casa, que ela vem te visitar, aí ela bate na sua porta e você abre a porta e ela fica parada na porta, esperando você convidar para entrar, né? Aí você entra, fulano, seja bem-vinda. Aí a pessoa entra, né? Aí fica parada, aí você fala, pode sentar. Aí a pessoa vai e se senta, né? E muitas vezes você fala assim, um instantinho só que eu vou ali na cozinha, ver um negócio, já volto. E a pessoa continua ali na sala. Assim é o Espírito Santo.
Se você não convidar ele para ir lá na cozinha, Ele não vai. ele não vai. O que eu quero dizer com isso? Que se existe algumas coisas ainda na sua vida que precisam ser mudadas, elas só podem ser mudadas se você der liberdade ao Espírito Santo para trabalhar. Se você não der essa liberdade, ele vai ficar quietinho ali, na sala, sentadinho ali no sofá, tipo assim, né? Eita, o Espírito Santo entrou, tá sentadinho ali no sofá. Ele vai ficar ali. Você falou assim, eu mudei o jeito que eu falava e que eu tratava e que isso foi o Espírito Santo trabalhando na minha vida. Realmente, porque você deu essa oportunidade. A lição de hoje nos leva a pensar assim, o que é que eu tenho na minha vida que eu ainda tenho que trabalhar, que eu tenho que reconstruir para que minha vida seja diferente? O que é que há em mim? Quem sou eu em Deus? Muitas vezes a gente tem que reconhecer até que a gente está errado em algumas questões. Tem vezes que a gente acha que a gente é o dono da verdade. Eu sou o dono da verdade. Eu sei tudo. Eu sei tudo. Não, nós não somos dono da verdade. Nós não sabemos de tudo. Nós temos que buscar muita orientação na palavra de Deus. Muitas vezes a gente procura orientação com o mais velho. A gente vai lá e conversa, né? Conversa com a mãe, conversa com a amiga, conversa com um amigo. Por quê? Porque a gente quer se aconselhar. Aí a gente reúne todos aqueles conselhos que a gente recebeu e pesa aquilo na balança e pesa também dentro da palavra de Deus para ver o que Deus está achando sobre aquilo. Não é? Como que vai ser a minha vida perante isso? Como que eu vou reagir diante dessa situação, né? E tem outras coisas também. Olha, tem uma coisa aqui que eu achei muito interessante falando assim. Não só pensar nas questões da minha vida, mas pensar também na minha saúde. Eu tô com a minha saúde em dia? Em dia não quer dizer que eu não tenha nenhuma enfermidade não, gente. Em dia quer dizer que eu estou me cuidando. Eu tenho me cuidado? Eu tenho assim... tem gente que fala assim, uma vez eu ouvi uma amiga dizendo assim, minha filha, depois que eu aceitei Jesus, eu não aceito mais doença nenhuma na minha vida, eu não tomo mais remédio nenhum. Aí eu fiquei pensando assim, aí ela só vivia reclamando assim, eu tô com dor de cabeça, eu tô com não sei o que. Eu falava assim, essa dor de cabeça aí que você tá sentindo, pode ser a pressão. Você já na época, a gente até trabalhava em call center e tinha médico no andar de cima, porque era um call center enorme, tinha que ter um médico de plantão lá no andar de cima. Aí teve um dia que eu falei assim, e ela reclamou demais de dor de cabeça. Eu falei assim, dá um pulinho lá no médico, pede o supervisor ali o papel, vai lá no médico. Aí ela pediu, foi lá no médico. Quando chegou lá, a pressão dela tava 18/10. Aí o médico deu um remédio para ela, para baixar a pressão, e virou para ela e falou assim, você tem que ir no médico. Aí ela desceu toda triste, né? Eu não sei por que Deus está fazendo isso comigo. Aí eu virei para ela e falei assim, amiga, se Deus deu inteligência ao homem para ele estudar, para ele fazer uma faculdade de medicina, se Deus está te dando uma oportunidade de trabalhar num lugar que você tem plano de saúde, que você pode ir no médico, vá ao médico. A gente servir a Deus e ir no médico e tomar remédio não quer dizer que você não confia em Deus. Eu muitas vezes, quando eu vou no médico, eu já peço para Deus abençoar o médico, para ele me consultar e ele passar aquilo que seja bom.
de alguma maneira eu tô piorando, eu tenho que voltar no médico ou ir em outro médico se eu não quero mais ir naquele. Mas eu não posso, eu que não fiz faculdade de medicina, eu mesmo me medicar. Eu mesmo resolver assim, não vou tomar mais remédio. Tem algumas amigas que eu tenho que fazem parte do grupo que a gente tem de quem é bariátrico, aí algumas ainda tomam remédio de pressão e tudo. Eu nunca mais precisei tomar, o médico mesmo viu que minha pressão regularizou e tudo. Falou assim, Jane, você não precisa mais tomar. Mas se um dia eu voltar a precisar tomar, eu vou tomar. Porque não sou eu que vou temar com a medicina e dizer que eu posso ou eu não posso fazer. Então, muitas vezes, a gente relaxa com o nosso corpo, relaxa com a nossa saúde e vai, já tô ficando velho mesmo, não sei o quê. Mas eu quero ficar uma velhinha que toma conta dos meus pés, né? Que eu vou andando sozinha, que eu volto sozinha, nem que seja mais lento, né? Que eu já não ando mais rápido. Desde que eu caí, eu nunca mais quis andar rápido, porque me estatalei no chão, quebrei o braço daquela vez, aí eu fiquei a pessoa assim, já não quero mais andar rápido de jeito nenhum, só quero caminhar. Aquele que quer sair na disparada pode ir que eu não vou. Eu vou lá atrás. Mas o quê? Eu quero cuidar de mim. O que eu tô falando aqui com isso? Eu tenho que cuidar de mim e vocês têm que cuidar de vocês. Muitas vezes, a nossa ruína, né, tá no casamento para aqueles que são casados. Por quê? Porque não querem... deixa fulano pra lá, ele que se vire, ele que dê conta dele, eu que já tô de saco cheio, eu ainda tenho que dar conta da minha vida, minha vida já é Gente, viver a dois é partilhar, né? Compartilhar com o outro a sua vida, as suas alegrias, né? Seus momentos de felicidade, mas também seus momentos de frustração. Muitas vezes, e muitos de vocês aqui, não são casados. Já são viúvos ou não se casaram. Mas também tem aquelas pessoas que a gente convive no dia a dia, né? Como o Ilma falou, já pensou o mal-humorado o tempo inteiro? A pessoa só passa com a cara fechada, com a cara zangada. Aí as pessoas olham e ficam pensando assim, fulano não deve ser crente não. Fulano disse que é crente, mas só anda de mau humor, só cara fechada, só cara emborrada. Não. Eu tenho que transparecer a alegria de Cristo. Muitas vezes você olha para uma pessoa... Eu fico pensando na mulher sinamita, né? Tudo ruim na vida dela. Tudo ruim, gente. Tudo estragado. Largou o filho morto lá em cima da cama. Vai andando atrás do profeta. Passa pelo ajudante dele. E aí, tá tudo bem? Tudo bem. Vai tudo bem com teu filho? Tudo bem. Vai tudo bem na tua casa? Tudo bem. E foi ela embora. Ela já podia ir pelo caminho chorando e se lamentando, não podia? Gritando, desesperada. Que os outros nem iam entender que ela estava chorando, né? Mas já ia atrás dela também, todo mundo gritando, chorando, né? Porque às vezes a gente vai no embalo, né? O outro tá gritando, chorando, a gente começa a gritar e chorar também, nem sabe por que tá gritando e chorando, mas todo mundo gritando e chorando. Né? É isso mesmo, né, CB? Misericórdia mesmo. Mas muitas vezes não é assim? Você não já ouviu isso? Tem vezes que a gente chega e tá todo mundo naquele desespero até você acalmar todo mundo, centralizar e pá. Aí você fica naquela assim, o que nós vamos fazer? Como é que a gente pode ajudar? Então pensa nisso. Quais são as ruínas que estão à nossa volta? E eu vou te dizer uma outra coisa também, que é uma ruína muito grande. Eu imagino a sua dor, Nacibeia, né? Nacibeia tá falando que ela sentiu toda essa dor quando ela perdeu o filho dela. Eu imagino essa dor. Eu não senti essa dor, né? Eu nunca senti essa dor, mas eu imagino a dor da tristeza da partida de alguém que a gente tanto ama. Quanto mais um filho, que a gente fica sempre achando que os filhos que vão levar a gente, né? Lourdinha também tá falando que também sentiu isso. Então, assim,
É uma dor que, vamos dizer assim, o tempo ameniza, mas você sente aquela dor no coração, aquela tristeza, né, de ter perdido aquela pessoa. E é uma coisa assim que só realmente assim o Espírito Santo que nos consola, que vem assim com um abraço dele, né? Só Deus, que vem com aquele abraço dele assim e aconchega a gente, né? Da gente se sentir assim, não melhor, mas confortada, né? Sentir assim que o Espírito Santo tá tomando conta de nós. E eu fico pensando assim, às vezes a gente tem tudo para desistir. A gente fala assim, minha saúde não tá boa, não sei o quê, a vida tá assim mesmo, tá tudo dando errado. Mas a gente tem que aprender a fazer uma coisa, a confiar em Deus. E eu vou falar uma outra coisa para vocês que é muito, mas muito, muito importante na nossa vida. É eu ser muito sincera com Deus. A mulher sunamita, quando ela encontrou o profeta, que era aquele que representava Deus, foi quando ela chorou, se lamentou e disse a dor dela. Ela virou para ele e falou, por acaso eu te pedi algum filho? Eu te pedi alguma coisa? O senhor que passava pela minha casa, eu acampava o senhor, recebi o senhor, e o senhor falou que ia me dar um filho, que Deus ia me dar um filho. E passado um ano, realmente eu tive um filho. E meu filho estava aí, todo bonitinho, todo alegrezinho, já estava grandinho, andando para lá, andando para cá. E o que aconteceu? De repente, meu filho vai embora. E aí, profeta? O senhor que falou que Deus ia me dar um filho, Deus me deu um filho, agora Deus me toma um filho? E aí, profeta? Talvez vocês pensem assim, mas ela estava, né, brigando com o profeta? Não. Ela estava sendo sincera. Como Deus quer que eu seja sincero. Senhor, isso está incomodando meu coração. Senhor, isso está incomodando meu coração, só pode me ajudar, Pai. E eu contar para Deus realmente aquilo que está incomodando. Porque Deus vai trabalhar naquilo para mim. Senhor, eu fico pensando assim que eu devia ser melhor, ou que o Senhor pode me ajudar a consertar isso na minha vida. E Deus ajuda, gente. Fala, Albert. Fátima para desligar o som dela, o áudio dela. De quem, meu filho? Porque tá dando interferência. De Fátima. Tá aberto? O áudio dela. Ah, tá. Vou fechar o... Deixa que eu fecho, Fátima. Tá bom, tá. Tá bom. Fechei. Então, assim, nós temos que trabalhar isso no nosso coração. Quem é que tem que trabalhar? É Jeane que tem que chegar e virar pra Ilma. Ilma, você tem que consertar isso. Não. Ilma, quando diz assim pro homem assim, avalie, pois o homem assim mesmo, não tem quando a gente vai tomar a ceia, a gente sempre, pastor, não lê esse texto? Avalie, pois o homem a si mesmo, e beba do pão, e tome do cálice, não é isso? Que ele fala. Pra quê? Você... É pra mim chegar, pra Ilma chegar pra mim e falar assim, Jeane, tu anda pecando nisso. Não. Aí ele fala, avalie, pois o homem a si mesmo. Então, eu que tenho que me avaliar. Hoje nós vamos ter uma lição de casa pra gente fazer. Quando nós terminarmos o estudo, cada um vai avaliar a si mesmo. No seu momento aí com Deus, não precisa contar para mim, é só seu. Você vai chegar para Deus e vai falar mesmo. Senhor, o que eu ando fazendo
que não é de acordo com a tua vontade? Em que eu tenho falhado como servo de Deus? Faz isso sozinho, no seu pessoal, no seu lugarzinho. Fala assim mesmo: Espírito Santo, me faz lembrar, traz à minha memória aquilo que eu faço que não é bom. Para mim, não é para os outros não. Estou falando agora da ruína que é sua. Porque muitas vezes a gente fala assim: a gente está falando das coisas dos outros. Não, agora é a sua. É seu momento com Deus. De você passar aquela avaliação, né? Hoje em dia, nos serviços que a gente trabalha, né? Quando você vai trabalhar fora, a maioria deles tem um momento do feedback, que é o momento que o chefe te chama e dá o feedback. Fala assim: olha, fulano, você está fazendo isso, isso, isso. Talvez se você fosse por aqui, fizesse dessa forma, você seria mais assertivo, ia melhorar nessa função. E depois também o chefe pergunta: como que você me avalia? Né? O que você acha que a gente pode melhorar no nosso relacionamento? Por que eu estou falando isso? Você tem que chegar para Deus. Deus já sabe tudo que Ele tem que fazer na sua vida, o que Ele pode fazer na sua vida para melhorar. Deus já sabe. Mas o que Deus deseja? Que você fale, que você peça ajuda. Por quê? Vamos voltar lá no Espírito Santo na sala? O Espírito Santo está lá sentado na sala, esperando o quê? Você convidar ele para ele andar pela sua casa. Você já viu disso? Quando você tem aquelas pessoas que as pessoas têm liberdade na sua casa, a pessoa entra, vai, senta no sofá, liga a sua TV, já tem até sua senha do Wi-Fi. Mexe no celular, pá, porque tem liberdade na sua casa, né? Aí vai lá, abre sua geladeira. Ih, Jean, tem uma Coca-Cola aqui light, tem uma Coca-Cola zero, vou beber essa Coca-Cola, hein? Pode, fica à vontade. Jeane, eu vou comer esse pudim. Fica à vontade. Por quê? Porque a pessoa tem liberdade. Tem vezes que eles nem avisam, né? Vai lá, abre a Coca-Cola, come pudim, porque já tem tanta liberdade que já mexe. Por quê? Porque você deu essa liberdade, não é isso? Porque ninguém vai fazer na sua casa aquilo que você não permitiu. Tá fazendo porque você permitiu. O Espírito Santo deseja essa liberdade. Desse amigo que tem liberdade para entrar na sua casa e mexer nas coisas. O Espírito Santo quer ser assim. Ele quer te ajudar a falar assim: se você deixar, eu vou te ajudar nisso aqui. Eu vou melhorar isso aqui para você. Eu vou transformar isso aqui na sua vida. Deus trabalha sempre na verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não deixe entrar nenhuma mentirinha na sua vida. Eu peguei mentira para fulano não ficar triste. Por isso que eu não falei a verdade. O pai da mentira é o diabo. E a gente não tá aqui para ter trato com ele, tá? Para ter trato com ele? Não. Meu trato é com Deus. Minha vida é com Deus. Então eu não quero ter trato com o diabo. Eu não quero conversar com ele. Eu não quero que ele faça morada na minha vida. Preste atenção nisso. Presta atenção nisso. O que você tem feito na sua vida? Como que você tem caminhado? O que você pode melhorar? O que você pode mudar na sua vida? Quando eu falei assim, que a gente tem que prestar atenção, porque Jesus é o caminho e a verdade, é porque quando começa qualquer mentirinha, né? E a mentira,
é uma arma que o inimigo usa para nos derrubar, para nos fazer cair. A mentira é um solo terrível, porque ali a gente não consegue cultivar a vida. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Pois a Bíblia já fala, já explica que quem é o pai da mentira é o diabo. Está lá em João 8,44. Ele que é o pai da mentira. Ele que quer que a gente seja mentiroso. E a palavra de Deus também nos diz que um abismo chama outro abismo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, né, naquela história de assim, não vou falar a verdade para não magoar a pessoa. Aí você começa com uma mentirinha assim, mentirinha, miudinha, né? Só que aquela miudinha, ela chama outra mentirinha, que chama outra mentirinha, que chama outra mentirinha, que daqui a pouco já é uma mentirada sem fim. E sabe quando que isso vai cair por terra? Na hora que você já tiver mentido assim descaradamente. Porque quando a pessoa começa a pegar mentira, a falar mentira, né? Ele vai contando uma atrás da outra, no final ele já não sabe nem mais o que é verdade, o que é mentira. Isso mesmo, na CBS, só existe verdade ou mentira. Mas aí a pessoa vai, né, naquele embalo que... eu já contei essa mentira pra Fatinha. Pô, agora tem que continuar, né? Senão o que ela vai falar de mim? Pô, ela vai falar que eu sou mentirosa. Não, agora eu vou contar essa outra aqui pra tudo bem. Agora já contei excesso pra Fatinha. E Fatinha foi e contou pra Nacibéia. Meu Deus. Agora eu tenho que contar uma outra pra Nacibéia. E Nacibéia contou pra Ilma. Meu pai é eterno. Agora tem que contar uma pra Fatinha, pra Nacibéia, pra Ilma. Mas qual foi mesmo que eu contei pra Fatinha que eu já não lembro mais? Que ninguém anota as mentiras na agenda. Você já viu isso? Vou anotar aqui que eu menti pra dia tal pra Fatinha. Sabe por que pra isso? Porque o diabo é sujo. Daqui a pouco, quando tiver Nacibéia, Fatinha e uma junto, elas vão estar falando, vão estar vendo que aquela história não está sendo muito verdadeira. Ué, mas Jeane te contou isso mesmo? Jeane falou isso pra você? Tem certeza que Jeane contou isso? Aí, de repente, vem Jeane chegando, junta as três, me encurrala no canto. Como é que é, Jeane? Que história é essa? Você falou isso pra mim, falou isso pra ela, falou isso pra ela, falou isso pra mim. E sabe o que acontece com esse crente, irmão? Ele vai embora da igreja. Porque ele mentiu tanto que ele tá com vergonha. E sabe o que acontece, que é pior? Ele deixa de ter comunhão. Se a gente sai da videira, se a gente deixa de ter comunhão, a gente não cresce mais. E o que acontece com a gente? A gente vai se enfraquecendo e vai se contaminando com o mundo. E daqui a pouco você não serve mais a Deus. É assim que o diabo vai ceifando as vidas que têm compromisso com Deus. Às vezes é uma mentira, às vezes é uma palavra dura. Eu vou lá, distrato Lourdinha, Lourdinha fica ofendida com aquilo, aí fica com o coração magoado. Chegou a hora de cantar lá no coral, dá de cara comigo lá. Ai, meu Deus do céu, lá vem aquela antipática da Jeane cantando no coral, aquela mentirosa que falou aquilo. Será que aquela irmã não tem vergonha na cara, não? Aí, em vez de louvar a Deus, fica pensando no que aquela irmã infeliz falou pra mim. E perde a comunhão com Deus. Quem é que perdeu a comunhão com Deus? Lourdinha. É ou não é? E se Lourdinha falar pra alguém aquilo que eu tenha falado pra ela, que a magoou, vai deixar duas pessoas com raiva. E duas pessoas sem estar em comunhão com Deus. Vocês estão entendendo o que é uma ruína, gente? Como um abismo vai chamando um outro abismo. Então, o que eu tenho que fazer na minha vida? Eu tenho que confessar. Por que a gente ora a Deus todo dia? Porque é o momento da gente confessar aquilo que a gente faz que não é bom. Não é isso? A gente entrega na mão de Deus e fala assim, Jesus, eu bem falei aquele negócio pra Ilma, mas não era pra falar. Deus, acho que eu magoei o coração da Ilma. Eu não tô podendo ir lá na casa dela agora, Jesus,
Mas vai já trabalhando isso no coração dela para ela não ficar zangada comigo. Vai mudando essa história, Jesus. Vai trabalhando na mente da Ilma, Jesus. Ai, Deus, sinceramente, eu tenho que pedir desculpa a Ilma. Aí a gente vai lá e procura a Ilma e conserta a história. Mas eu já pedi antes o Espírito Santo para ir na frente trabalhando. E o Espírito Santo, que é o mesmo que habita aqui e habita ali, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar o coração da Ilma. Vai trazer a memória dela? Ah, poxa, a Jane me falou aquele negócio, eu fiquei bem zangada, mas eu vou perdoar, deixa pra lá. Não vou ficar com isso no coração, não. Não vai me trazer nada, quem vai perder sou eu ficando zangado. Porque vocês sabem a história do zangado, do triste, né? Quando eu tô zangado, triste, magoado, é como se eu estivesse carregando um saco de batata. A zanga, a mágoa, a tristeza é uma batata podre que eu jogo no saco junto com aquela batata todinha, que tão boa. Você já viu o que uma batata podre faz dentro da geladeira? Quando tem aquela batata que ficou podre perto das outras, ela não vai apodrecendo todas elas? Né? Aí daqui a pouco fica aquele cheiro de batata podre que a gente nem aguenta. Aí o que a gente faz? A gente joga as batatas todinha fora. Não é isso? Agora, eu também posso pegar aquele saco meu de batata, que tem aquela mágoa, aquela tristeza, e pegar aquela batata podre e tirar. Pegar aquela outra batata podre e tirar. Limpar as outras batatas e deixar ali só as batatinhas boas. Eu vou carregar aquele saco com muita mais leveza, sem o cheiro ruim e só com as coisas boas. Vocês estão entendendo? Então, assim, na vida da gente... Fala, mãe. Filha, tá na carga do meu celular, tá? Qualquer coisa já... Você não se incomoda não, que acabou a carne. Ah, tá bom. Mas ele que tem que durar aí, espera um pouquinho. Coisa aí, como assim? Já tá acabando a carga do celular? Mas, por que eu tô falando isso pra vocês? Não tem como botar pra carregar com a senhora falando, não? Vai lá e coloca ele no carregador que ele não vai desligar não, mãe. Né? Ela tá com o som desligado. Mas ela ouviu. Né? Então vamos pensar o seguinte. Vamos trazer essa realidade para nossa vida. E vamos pensar assim: eu não quero, de maneira nenhuma, que isso faça parte da minha vida. Isso o quê? O que eu não quero? Eu não quero a mentira. Eu não quero o mau humor. Né? Eu não quero ficar zangado com ninguém. Jeane? Oi. Jeane, eu vou sair, não vou sair da reunião, não. Só do... Vai sair a imagem? Não vou... só a imagem, tá? Tudo bem. Né? Mas por que eu tô falando isso? Porque ali quando vem dizendo no nosso estudo que a gente tem que ver qual é a nossa realidade e consertar as nossas ruínas, é para que a nossa vida esteja alinhada com Deus. Entenderam? Cada um de nós aqui, graças a Deus, já aceitamos a Jesus como Salvador, amém? Ele já faz parte da nossa vida, amém? O Espírito Santo já habita no nosso coração. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer o uso do Espírito Santo. Dar liberdade para ele. Por isso que hoje a nossa avaliação vai ser essa. Qual é a ruína da minha vida que o Espírito Santo vai ajudar a reerguer? Qual é a muralha da minha vida que está caída? Qual é o meu portão que está queimado? O que é que eu tenho que consertar? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Meu irmão tá aqui esses dias e já tá indo embora na quarta-feira, né?
E ele falou uma coisa que eu já vi mamãe fazendo. Mamãe faz o culto dela, né? E ela lá faz as orações dela. Mamãe começa pedindo um por um. Aí ela vai pelos filhos, netos, bisnetos. Aí o pastor, a família, os amigos, a igreja. Mas você imagine que minha mãe, ela conversa com o Espírito Santo há muito tempo, então ela é detalhista. Ela fala assim, ei Jesus, tá lá a Jeane, né? O senhor sabe, né, senhor? Ela hoje tá trabalhando, ela foi trabalhar hoje. Mas assim, se eu puder tomar conta, consertar isso aqui, ver isso aqui, e ela vai contando tudo que ela acha que não tá legal ali, que não tá andando legalzinho, ela vai conversando para Deus dar uma arrumada na minha vida. E eu agradeço a Deus por isso, porque ainda tem uma mãe que faz isso por mim. Mas eu quero o quê? Que essa mesma liberdade que ela tem com o Espírito Santo, você tenha também. Busque na sua vida e peça a Deus para te mostrar o que não tá bom. Ó, o Espírito Santo mostra. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente pede isso a Deus, de todo o nosso coração, o Espírito Santo vem e mostra. Hein? Ele mostra ali direitinho. Ele fala direitinho assim, ó, conserta isso aqui. Abre o microfone, mãe. Tá fechado. O que a senhora ia falar? Não, eu estou concordando com você. Está quase terminando a minha linha aqui. Eita! Então eu vou falar para vocês o seguinte. A nossa lição de hoje é essa. Quais são as ruínas da minha vida? O que eu tenho que consertar? O que eu tenho que arrumar na minha vida? Não lembre de ninguém. Aqui não é para me chegar para o Espírito Santo e ficar querendo consertar a vida de uma, não. Tá? A minha conversa com o Espírito Santo vai ser sobre a minha vida. Minha. Então, assim, no nosso momento a sós, Fátima vai pedir pela vida dela, Lourdinha pela dela, Eni vai pedir pela dela, Eliane pela dela, Kátia pela dela, Ilma pela dela, o Albert pela dele, e eu vou pedir pela minha vida. Certo? Para que o Espírito Santo mostre. Por quê? Ele vai mostrar, gente. Porque o Espírito Santo é educado, mas quando a gente dá liberdade, ele vai e trabalha. E ele vai dizer para você assim, olha, talvez ele pegue para uns e fale assim, seja mais doce, seja mais amoroso, seja mais sincero, né? Muitas vezes ele vai falar assim, tome um outro rumo, vá por aqui, faça dessa forma, não se meta nessa história. Porque muitas vezes é isso, a gente tá doido para se meter na história alheia. Peraí que eu vou lá consertar essa história. Não é você que conserta nada de ninguém. É o Espírito Santo quem trabalha. Então que Deus possa estar falando ao nosso coração durante essa semana. Que possamos estar entendendo que precisamos andar no caminho, na verdade, na vida. Que precisamos estar entendendo que a nossa realidade é pautada na fé em Cristo Jesus. Que possamos estar entendendo que precisamos dar liberdade ao Espírito Santo para ele trabalhar na nossa vida. E que possamos entender qual é a vontade de Deus, para que ela seja feita assim em nós. Amém? Amém. Alguma dúvida, gente? Nenhuma. Às vezes eu fico pensando assim, eu sexta-feira estava escutando a EVM da Keila, né? Na sexta de manhã, e o povo lá fala, e vocês aqui não falam nada. Né? Fica num silêncio, lá na Keila, todo mundo... Aí aqui eu fico assim, tem hora que eu fico assim, Jesus, eu só sei que vocês estão porque vocês estão com a fotinha aí. Aí eu fico assim, Jesus, eles estão, Jesus. Mas eu já falei hoje. Amém, amém. Mas vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que esteja trabalhando, amém?
esteja Amém. abençoando. Sábado nós temos a nossa festa na igreja. Então, assim, que cada um de nós possa estar se comprometendo aí. Vamos estar orando para que tudo dê certo, para que seja uma festa linda, maravilhosa. Amém. Vamos estar orando pela nossa igreja, pelo nosso pastor, né? Pela sua família. Isso tem que ser uma coisa diária da nossa vida, né? Pelos oficiais da nossa igreja, que são aqueles que são os ajudantes do pastor, para que Deus possa estar usando a cada um de maneira assim sobrenatural. Amém. Para que assim isso seja um diário na nossa vida. Mas olha, antes de qualquer um desses pedidos, você tem que orar por você. Amém. Não começa a sua oração pedindo, não. Peça por você. Primeiro faça a sua oração pessoal. Eu, Jeane, entrega a vida da Jeane, tudo que tá, Senhor, eu tenho isso e isso para resolver. Senhor, eu tenho isso e isso para fazer. Eu preciso da tua orientação. Eu preciso que tu esteja comigo. Eu preciso que tu esteja ao meu lado. Eu preciso que tu esteja me mostrando. Entrega tudo que é seu primeiro. Conversa sobre a tua vida com Deus. E depois, num outro momento, aí sim você faça uma oração pela igreja, pelo pastor, pelos oficiais, pelas festas, por tudo mais que há de vir. Amém? Amém. O nosso compromisso da semana é você fazer a sua análise pessoal, né? E ver o que está em ruína ainda, que precisa ser consertado e edificado na sua vida. Amém. Qual é a parte do muro, quais são os portões que estão queimados, que você precisa corrigir, né? Antes da nossa oração final, vamos tirar a nossa foto? Antes que caia o celular da sua mãe. Vamos lá tirar a nossa foto bonita. Quem puder abrir, né, a câmera abra, que nós vamos contar de 1 até 3 para dar aquela... Meus cabelos estão meio esquisitos, mas é assim mesmo. Não tem mais jeito não. Né? Capital melhor de mim, porque só tira foto sem. A capital melhor seu, pode deixar. Vou contar, hein? 1, 2, 3. Vamos lá ver se ficou bonita a nossa foto. Outra foto, quer ver? Ih, Kátia, você saiu com a cara meio esquisitinha. Eu acho que de tanto que você falou, você saiu esquisitinha. O Albert botou até a filha ali pra ele sair bonito na Ah, foto. que bonitinha a filha dele, olha só. Gracinha. Ah, tirei essa com a filha dele, ficou ótima. Ah, então tá. Eu fiquei bonita, já. Você é linda, maravilhosa. Dani, Eu tirei ô, um Jeane, tirou monte. outra foto? Eu tirei um monte, amiga. Você que não tá vendo. Todas estão no grupo. Todas você está falando. Ó, eu tenho que desistir de tirar foto. Jane é a única que tem coragem de dizer que eu fico bem. Não, eu não falei feia. Eu falei que você saiu assim conversando. Não foi feia. Fica bem mesmo. Vamos orar, né? Vamos pedir a Deus que esteja assim. Ó, se eu tirar foto de perfil, aí eu fico bem. Mas não pode. Da próxima eu vou tirar perfil. Meu perfil é bom, esse lado aqui, ó. Ah, tá. Pode deixar, que ela quer tirar a próxima foto de perfil, gente. Ah lá, não tem. Eu fico tentando resgatar uma foto dela, já deve ter umas 10 fotos no grupo. Todas elas, ela tá com a mão assim, ela tá assim, ela tá assim. Aí fica difícil. Então, vou ficar aqui, ó. Tô quietinha. Quebra o galho aí. Ó, o Albert saiu bem em todas elas com a filhinha dele, então saiu maravilhoso. Porque assim, a pessoa que sai com filho sempre sai bonito. Pode contar. Vamos orar, né?
Vamos pedir descer o poder de Deus sobre as nossas vidas para que nossa semana seja assim uma semana de paz. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai de amor, meu Pai da graça, de poder, da glória, da misericórdia, muito obrigado, Jesus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus forte, Tu és o Pai da eternidade, Tu és o príncipe da paz. Deus, eu vou Te pedir, Senhor, que, ó Espírito Santo, Tu esteja trabalhando no coração dos meus irmãos, que durante essa semana possamos estar olhando cada um para dentro de nós e ver qual é a ruína que tem que ser, Senhor Jesus, assim, novamente assim, alinhada. Quais são os muros que têm que ser edificados? Quais são os portões que estão queimados que nós precisamos trocar? Trabalha, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco. Eu peço isso, não que eu mereça, mas crendo na Tua obra, ó Espírito Santo, e é em Teu nome que eu oro. Amém e amém. Amém. Um beijo grande. Giane, só um minutinho. Você estava falando aí veio aquele louvor que eu não sei cantar não, mas era bom que a gente meditasse nele. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder da Altíssimo. Ele é lindo. A alma viverá, seu Espírito renovará e tudo novo se fará. Amém. Eu não vou cantar também não, para os irmãos não ficarem já desanimados já pela manhã, né? Jeane cantando. Não, mas é pra gente meditar mesmo, né? Isso. Se o Espírito Santo entrar, ele renova, né? Ele fica, renova e a gente vive mais. Isso e o mesmo. perfume de Abre Deus lá passa na a internet, no Google, né? Ou então lá no YouTube e bota lá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, que você vai aparecer o cântico, aí você vai escutar. Amém? Amém. Deus faz. Vai sim, Deus. Deus faz Tá bom, maravilha beijo. no meio de nós. Beijo, gente. Amém. Semana abençoada. Amém.